Olá, tudo bem? Bem-vindo ao terceiro episódio de Talk Físio, que tem um tema sobre alterações climáticas e doenças respiratórias, perspectivas para a saúde ocupacional. Então, será uma conversa sobre os impactos das mudanças que vêm ocorrendo no clima e o aparecimento de doenças respiratórias, e como essa realidade afeta a saúde do trabalhador no Brasil. Essa atividade faz parte do estágio de saúde pública, área de saúde do trabalhador, do oitavo período do curso de fisioterapia da PUC Goiás, e eu me chamo Jordane. Olá, eu me chamo Pedro, sou graduando de fisioterapia do oitavo período da PUC Goiás e eu vou apresentar nossos convidados, começando com a Zingra Marjorie, que é graduada em fisioterapia pela UEG, em Direito pela PUC Goiás, especialista em fisioterapia do trabalho e em análise terapêutica do movimento, mestre em saúde ocupacional pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, doutoranda do curso de pós-graduação em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina e Universidade Federal de Goiás, professora efetiva do curso de fisioterapia da PUC Goiás, supervisora do estágio supervisionado em saúde pública na área da saúde do trabalhador. E o professor Vitor Utida, que é fisioterapeuta pela PUC Goiás, é educador físico pela UFG, doutorando em Ciências da Saúde pela UFG, mestre em avaliação e assistência em saúde pela UFG, especialista em terapia intensiva adulto, especialização em fisiologia do exercício e sócio da Clínica Inalar Saúde, servidor público, GDF e professor da PUC Goiás. E queria agradecer a presença de vocês e se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar. Pode. Primeiro eu quero agradecer, a presença, de estar aqui participando, primeiro de um tema extremamente importante para a gente, nessa época do ano, que a gente tem aí uma grande quantidade de poluentes, uma grande quantidade de doenças respiratórias, aumento da temperatura, então acho que só isso já traz a importância desse bate-papo que a gente está tendo aqui hoje, né? Então, primeiro eu quero agradecer a vocês, pela participação, pelo convite, e vamos lá, que acho que tem muita coisa para a gente discutir e conversar aqui hoje. Sim. Com certeza, eu também quero agradecer. Para mim é uma grande felicidade estar aqui com o professor Vitor, com os meus alunos, Esse é um projeto que envolve toda a parte de saúde pública, com a ênfase em saúde do trabalhador. E quero muito, dizer que é uma felicidade estar aqui com vocês. E, de fato, Vitor, é um tema super atual e importante, esse que a gente vai conversar hoje. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E aqui também na sala está presentes as alunas da professora Zingra Marjorie, que é a Ana Vitória, tem a Tayla, a Thalita e a Luísa, e os alunos do professor Victor Utida também, o Pedro, a Gabriela, a Jaine e a Adriana e o Matheus. E o Wendel também, graduando no 9º período, de curso de fisioterapia, nos apoiando ali no audiovisual. Obrigada a todos, O Wendel, e um abraço especial que veio aqui só para nos ajudar, viu, Wendel? Despendeu o tempo dele, Então, verdade. obrigado pela essa colaboração, essa força. Com certeza, é uma junção de esforços, Justamente. E que é uma parte bacana, que a gente está falando isso dentro da universidade, Acho que nem todas as universidades têm essa possibilidade de ofertar atividades que sejam extensionistas, atividades que sejam de relevância para a sociedade, E, então isso já é um ponto positivo, e trazer os alunos para participar disso tudo. Sim. Acho que é a parte mais importante que a gente tem dentro da nossa universidade, é justamente isso. E a gente fica feliz, de estar tendo a oportunidade de estar com vocês, esse contato mais próximo com o professor no podcast, E para iniciar nosso podcast, eu queria perguntar, que principalmente nessa época, que Goiânia está muito seco, tendo muita queimada, o clima muito, com muita fumaça, com que vem tendo, e eu queria perguntar sobre como que isso interfere na nossa saúde, principalmente com problemas cardiovasculares que pode trazer para a gente. Primeiro que é uma excelente pergunta, que a gente pensa nisso. Primeiro a gente tem uma falta de conscientização muito grande da própria população. O clima quente que a gente vive, junto com a baixa umidade de ar, junto com seca, queimadas e tudo que a gente tem hoje em dia, ele afeta muito o nosso sistema respiratório, principalmente. Esse clima um pouquinho mais elevado, essa temperatura mais alta, com
traz para a gente uma grande quantidade de poluente, né? Então, quando a gente pensa nesse ar ambiente, esse ar ambiente com o aumento da temperatura e a baixa umidade do ar, traz para a gente maior quantidade de poluentes, né, de fuligem, né, de partículas microscópicas, né, muita quantidade ali de óxido nitroso, que isso vai gerar no nosso sistema respiratório grande quantidade de infecções respiratórias. Então, quando a gente pensa nesse clima com a baixa umidade do ar, e também a gente vai pensando no contrário, um clima com baixíssimas temperaturas, né, com baixíssimas umidade do ar também, a gente também teria grande problema respiratório, porque o nosso sistema respiratório não está preparado para isso, né? A grande função do nosso sistema respiratório, nossa via aérea superior, é tentar aquecer e umidificar o ar, né? A função da nossa via aérea superior é essa. Então, quando a gente inspira um ar seco, né, baixíssima umidade, quente, a gente coloca o nosso sistema respiratório uma prova muito grande. Então, ele não consegue, muitas vezes, fazer um bom aquecimento e filtração dessas micropartículas que estão sobrepostas no ar. Ele não consegue, de uma forma satisfatória, produzir uma grande quantidade de muco, né, para tentar expectorar e eliminar esses micro-organismos. E, por conta disso, a gente perde a nossa primeira barreira de proteção do sistema respiratório, né? Que a gente poderia ter eliminando essas partículas através da excreção desse muco. E como a gente não consegue fazer isso, a gente está muito mais susceptível a doenças respiratórias por conta disso, né? E é interessante porque o que a gente tem observado muito, e a OMS tem trago isso muito para a gente, né? Que os climas, que são climas com altas temperaturas, clima seco, ele tem aumentado muito a quantidade de infecções respiratórias, aumento da morbidade, aumento de internações hospitalares, em decorrência desse clima que não é tão favorável para a gente atualmente, né? Então, dentro que a gente pensa no sistema respiratório em si, a gente vai ter uma série de prejuízos por conta desse clima, por conta dessa baixa umidade do ar que a gente está vivendo hoje, né? É interessante, né, Vitor, porque nós temos uma temperatura média em torno de 36 graus Celsius. Então, quando os extremos de temperatura ambientais acontecem, o nosso corpo vai ter vários sistemas de adaptação, tanto para o frio quanto para o calor. Uhum. E são nessas adaptações que começam a ter essa maior probabilidade de doenças, né? No caso, as respiratórias, ou até dermatológicas, né? Também a gente pode ter. Depende do que o corpo vai ali sofrer, né? De acordo com a sua adaptação. Justamente. Né? E aí você tocou um assunto muito interessante, que é o processo de adaptação do nosso corpo. O nosso corpo sempre vai tender à homeostase, que a gente fala, né? Que é o equilíbrio. Então ele vai tentar manter a temperatura. Então a gente vai tentar manter uma temperatura de 36 graus no nosso corpo, porque temperaturas aumentadas vai gerar febre no nosso corpo, né? Que é uma resposta, né? Então, quando a gente tem uma temperatura muito elevada, igual a gente está passando por uma temperatura de 37, 38, 40 graus, que a gente tem vivenciado ultimamente, o nosso corpo, por si só, ele tenta fazer uma termorregulação. Então, como ele tenta fazer essa termorregulação, ele começa a gerar mais sudorese, para tentar fazer um resfriamento do corpo. Só que vai chegando a determinado ponto que o nosso corpo também não consegue se adaptar a essas demandas que estão acontecendo. Então, tudo isso vai causando algum problema com o nosso sistema, para a fisiologia convencional do nosso organismo, né? Então a gente pensa muito nisso. Nesse momento, a gente fala assim, que quem vai sofrer mais são as crianças e os idosos, por causa dos seus próprios mecanismos de adaptação. Então o idoso tem que tomar muito cuidado nesse período, a criança também, a gente tem que ficar bem alerta, por causa que nesses mecanismos de regulação, o corpo ele muda como um todo. O coração vai bater mais forte, a pressão arterial vai ser alterada, muitas vezes ela se eleva, principalmente quando tem altas temperaturas. Então, o nosso corpo está se adaptando. E aí, as pessoas que já têm também uma patologia instalada, né, talvez cardíaca, respiratória, mais ainda ela vai estar sensibilizada. Por isso que esse clima que é mais quente para nós, aí estão chegando a quase 40 graus, né? Semana passada a gente estava aí no calor. Deu uma chuvinha, né? Graças a Deus. Dá uma aliviada só, né? E aí, de repente, passou esse momento da resfriada. Mas mesmo assim, a gente observa que ainda estamos em ondas. E, infelizmente, nós precisamos cuidar do ambiente, né? Porque a previsão é um pouquinho negativa para nós. A gente precisa cuidar mais do nosso ambiente. E dentro dessa realidade, o nosso corpo vai sofrer as adaptações.
E, nesse caso, a gente precisa tomar cuidado. Quem já tem a doença instalada, crianças, idosos, porque o corpo vai já ter mecanismos que já não são tão eficazes. E aí, às vezes, os sinais e sintomas são mais evidentes e, infelizmente, pode levar até a morte, né, Vitor? Justamente. Porque essa população que a Zira comentou é muito importante a gente tomar muito cuidado. Idoso, porque assim, ele já tem várias comorbidades que ele vem acompanhando esse idoso. Né? Então, esse idoso ele tem um sistema imunológico um pouco mais deprimido, ele é um paciente que às vezes já tem outras comorbidades, como hipertensão arterial, que é muito comum no idoso, né? Alguns idosos com diabetes. Tudo isso, essas comorbidades, são fatores que vão, de certa forma, prejudicar o sistema imunológico desse paciente. Então, ele está muito mais susceptível, igualmente a criança, né? Que a criança ainda não tem um sistema imunológico tão bem preparado ainda, né? Então, eles estão muito mais susceptíveis a esses tipos de infecções respiratórias, esse tipo de problemas cardiovasculares que vão acontecer também, né? Essas regulações da temperatura, esses resfriados que acontecem de forma sazonal nesse período do ano. Então, tudo isso vai acabar aumentando muito a morbidade, a mortalidade da população, né? E eu acho, assim, interessante, porque nós aqui no nosso campo de estágio, né, Vitor? O Vitor está conosco aqui na Saúde do Trabalhador também. E foi interessante, semana passada, com a minha equipe, nós temos, né, um programa de prevenção à hipertensão arterial, que a gente faz esse controle. E a gente até brincou, nossa, será que o nosso esfígma está bem, está correto? Porque o número de colaboradores dando picos altos, né, altos índices, não é uma hipertensão, alguns são hipertensos, mas dando realmente, naquele momento, a pressão arterial mais alta. Foi muito evidente. A Jordânia estava aqui conosco, né, da minha equipe. Eu não sei se vocês também viram, né, nos locais que vocês estavam atuando. Essa semana, depois da chuva, foi impressionante. Já deu uma sentada. O corpo, ele mostra assim. Então, acho que é importante que todos estejam nesses momentos, principalmente de maior calor, aferindo a pressão para monitorar, vendo a frequência cardíaca. Então, acho que isso é uma orientação que fica aí para todos, para acompanhar. E eu acho importante ressaltar, né, porque vai de corpo para corpo, vai muito da imunidade da pessoa também, porque essa umidade, né, baixa que está tendo aqui em Goiânia, ela vai também, né, afetando não apenas crianças e idosos, mas aqueles que têm uma probabilidade de ter uma imunidade baixa. Então, é sempre ter um cuidado muito redobrado. E assim, eu acho que também uma dúvida que muita gente pode ter sobre também essa questão, como a gente está tendo essas alterações de clima, tem essa alteração cardiovascular, a questão do Covid também, né? Que ela é uma doença também que se aloja nessa parte cardiovascular. Então, assim, nesse tempo, né, de mudança, igual, tá muito seco, aí teve essa chuva, já deu uma diminuída. Então, assim, acaba que o nosso corpo, às vezes, igual citou, né, o idoso e a criança, ela tem dificuldade, né, de adaptar nessas alterações de clima muito alto ou muito baixo. E aí, como você tocou no assunto do Covid, né, a gente teve uma pandemia há pouco tempo, né, a gente Sim. ficou extremamente isolado. Sim, eu perguntei preocupado. também que até a mim, próxima a mim, assim, teve muita gente que eu vi que voltou a ter que circular mais. Assim. Justamente porque o clima, né, mais quente e mais seco, né, com essa baixa umidade, ele é muito propício para a propagação de micro-organismos nele. Né? Então, quando a gente tem uma umidade do ar que abaixa ali, menor do que 30%, que é o nosso ideal seria em torno de 50%, 60% a nossa umidade do ar para a gente conseguir manter bons parâmetros. Abaixo desse valor, a gente já tem um clima seco. Abaixo de 30% de umidade do ar, a gente começa a ter uma grande proliferação de micro-organismos. Né? Então, assim, aumenta a quantidade de ácaros, né? Aumenta a quantidade de vírus circulantes, né? Porque a própria densidade do ar acaba tornando uma susceptibilidade maior para essa propagação desses micro-organismos. Então, é muito comum, a gente já esperava, né, que nesse calor, esse clima mais seco, a gente tivesse aí retorno de pacientes com Covid, né, alguns pacientes vindo aí com a grande quantidade das famosas viroses nesse período do ano, justamente por conta dessa baixa umidade do ar, onde a gente tem uma maior propagação desses micro-organismos. Né? Então, vale a pena a gente até comentar justamente como a própria população, de alguns cuidados que a gente tem que tomar. Sim. Porque essa época do ano ela é muito propensa a infecções respiratórias, muito. Então, quando é muito propensa a infecções respiratórias, uma das coisas que a gente tem que trabalhar muito é a questão da educação em saúde. Então, a gente precisa orientar a população, né, trazer cuidados respiratórios, trazer cuidados de como lidar com tudo isso, porque
para a gente tentar diminuir justamente essa grande incidência de doenças respiratórias que a gente tem nesse período do ano. Da gente falar da importância da prevenção, né, Vitor? Com Justamente. certeza, prevenir é melhor que remediar. É a frase que a gente sempre usa, né? Parece Prevenir- clichê, mas ela é muito verdadeira. Ela é muito verdade, porque assim, ela é melhor do que remediar e muito mais barata também do que remediar. Se a gente for parar para pensar em custos, não só para nós, mas para o sistema de saúde, né? Ainda mais quem depende do Sistema Único de Saúde, é muito mais em conta, é muito mais barato a gente investir em prevenção do que a gente investir em saúde curativa e reabilitadora, né? Então, é extremamente importante a gente fazer esse trabalho de comunicação, de orientação, de falar abertamente. E aí a gente brinca, e esse podcast acho que justifica tudo isso, né? Porque o nosso grande objetivo, muitas vezes, nesses momentos, é trazer uma informação para a população, né? Para os trabalhadores, né? Para o pessoal que nos assiste, justamente falar a importância de a gente conseguir prevenir e melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar nosso estado de saúde nessa época. Mas do ano. até igual você falou da prevenção de custos, é menor, né, os gastos, mas até para o próprio paciente, porque igual, por exemplo, o Covid, ele deixa sequelas, né? Então, assim, acaba que é melhor até para o próprio paciente, não só o custo, essa parte que você citou. Justamente. As perdas não são só financeiras, não só também são financeiras. do corpo, Isso. porque você esperar uma sequela se instalar, muito melhor às vezes você tomar pequenos cuidados, coisas que envolvem às vezes hábitos de vida saudável, beber água, te dar aqui, né? Um dos Falar melhores nisso, hábitos. nossa caneca fluida. Nós estamos com a nossa caneca. Estamos inaugurando a nossa canequinha. Vamos brindar? Vamos brindar. Tem que beber, depois Tem que que beber. beber. E é isso, é beber água. E falar da importância de se beber água nessa baixa umidade, Justamente. É uma das orientações mais importantes que a gente tem. Eu acho que não só nessa época do ano, né? A hidratação corporal, ela tem que ser feita a todo momento, e a gente vê muito isso, né? A gente esquece de beber água, né? Mas a gente não esquece de beber a cerveja, a gente não esquece de beber a Coca-Cola, a gente não esquece de beber as outras coisas. Mas a água a gente esquece de beber. E é a bebida mais saudável que a gente tem, e que vai melhorar a hidratação, vai melhorar o estado corporal, vai diminuir justamente infecções respiratórias também, porque ela vai conseguir umidificar a via aérea, deixar essa via aérea mais úmida, vai conseguir fluidificar mais a secreção que a gente produz, o muco que a gente produz. Então, assim, a ingesta de água, eu acho que tem que ser sempre um dos primeiros assuntos que a gente trabalha nesse momento da educação de saúde. E falando do nosso corpo, né, da fisiologia, o que acontece justamente é que o Vitor já até colocou para nós, porque com as altas temperaturas a gente vai ter a tentar equilibrar para não sair dos 36, porque isso gera várias repercussões sistêmicas. Então, dentro disso, o nosso corpo ele começa a suar, que é a forma de eliminar o nosso calor interno. E a partir daí, com a perda de água, você desidrata. Então, o que vai acontecer? A gente vai desidratar. E eu sempre falo que quando você sente sede para beber água, significa que você já desidratou. A desidratação é que gera vontade de beber água. Então, não precisa esperar ter vontade. É beber água sempre, tá tendo o hábito, levar sua garrafa para o trabalho, os nossos trabalhadores, levar a nossa garrafinha para o ambiente de trabalho, tá sempre lembrando de beber. Eu escuto muito assim, eu evito beber água porque eu vou ter que ir muito ao banheiro. E aí eu sempre falo, nossa, que bom que você vai ao banheiro, porque aí é bom que o rim tá funcionando bem. Justamente, Então, quem não bebe água não vai ao banheiro, mas vai dar, às vezes, pedra no rim. Justamente. Então, é beber água. Nosso corpo, né, a maior parte é de água, precisa da água para funcionar bem. Então, é se hidratar e, principalmente nesse calor, redobrar os cuidados. E é importante ressaltar que, nesse tempo, trocarem os filtros dos filtros de água, né? Porque a virose tá vindo forte. Mais ainda com essa umidade baixa, vai juntando todos os fatores negativos e vai virando uma bola de neve. Uma lembrança maravilhosa, Juliana, isso mesmo. Porque muitas vezes se esquece e você está bebendo uma água contaminada. Sim. Então, lembrar de se tomar água filtrada e cuidar do seu filtro, né? Com certeza. E eu acho interessante, até falando também aqui com relação ao calor, que muitos trabalhadores, não só aqui, né, nós trabalhamos muito no ramo administrativo, mas tem muito trabalhador que trabalha a céu aberto. E aí entra os processos de insolação.
Então, tomar muito cuidado, usar os EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, a roupa adequada, porque esse sol pode gerar até câncer de pele. Então, é muito importante, porque o que a gente tem é o somatório. A gente tem o calor, que já nos aquece, mais o sol incidindo diretamente sobre esse trabalhador. Então, passar protetor solar, que é importante, beber água, né, que nós já falamos, que aí é fundamental por causa dos processos de desidratação, e também usar os EPIs para proteger a pele. E tomar muito cuidado com o tipo de roupa que se usa para trabalhar. E tem roupas que retêm o calor. Aí que vai aumentar o calor interno. Então, esses são pequenos cuidados, mas que geram toda a diferença, porque pode dar letargia, né? A pessoa vai ficando fraca, pode desmaiar e ter outros problemas advindos. Então, tomar cuidado com as insolações. E em questão da parte lá que a gente fez a aferição da pressão, né? A pressão deu alta, alterações em trabalhadores que dá nesse tempo, nesse ar, fora, tipo, trabalhando mais ao ar livre, né? Eram os que eram mais afetados. Esses trabalhadores têm que tomar um cuidado muito importante, porque assim, esses trabalhadores que trabalham em ambientes abertos, que estão muito susceptíveis à exposição solar, né, por exemplo, bombeiros. E o bombeiro agora está sofrendo mais ainda, porque além da temperatura alta, além do ar muito seco, né, uma umidade muito baixa, ainda a gente está num período que a gente tem uma grande quantidade de queimadas. Né? Se a gente for analisar, a gente teve um aumento de cerca de 30% no aumento das queimadas nos últimos anos. Então, a gente está vivendo muito isso, né, esse aumento de queimadas. Então, para essas pessoas, principalmente o Corpo de Bombeiros, por exemplo, não somente pensar na proteção solar, pensar no calor, pensar em toda essa parte de hidratação, o uso dos equipamentos de proteção individual, né, para eles são muito importantes, eles estão em contato direto com fumaça. Então, estão inalando diretamente fumaça, que é riquíssima em monóxido de carbono. Quando a gente for pensar no monóxido de carbono, o monóxido de carbono ele é um gás que ele é extremamente tóxico para o nosso organismo. Por quê? Quando a gente busca ali na fisiologia respiratória, o monóxido de carbono ele faz uma ligação muito estável com a molécula que transporta oxigênio. Então, se esse gás ele se liga nessa molécula de hemoglobina, essa molécula de hemoglobina ela para de transportar moléculas de oxigênio. Então, isso vai gerar nesse paciente maiores problemas respiratórios e pode gerar, inclusive, insuficiência respiratória do tipo 1, que a gente chama de insuficiência respiratória hipoxêmica, pela falta desse oxigênio. Então, é muito grave esse tipo de situação. Pensando nos trabalhadores que trabalham em ambientes de limpeza, eu penso muito nos agentes comunitários de saúde. Que a agente comunitário de saúde, ele sai batendo de porta em porta o dia inteiro fazendo isso, né? E aí eles têm uma rota que eles têm que cumprir. Imagina nesse sol de 40 graus, né? Que a sensação térmica a gente está beirando ali os 47. Eu fui entrar no meu carro e fiquei assustado quando eu vi o termômetro nele. Marcando 47 graus. Cheguei a tirar foto do monitor e falei, gente, eu tô vivendo no deserto. Fico com medo até de ligar o carro. Porque tá complicado esse negócio. E a gente até alertando, né, o cuidado que às vezes deixar animais ou bebês dentro do carro nesse calor, porque às vezes, nem que seja um pouquinho, porque às vezes fecha o carro, faz alguma coisinha, eu já vi alguns cenários, né? Tem alguns cenários que tem animal, deixam, tipo assim, um pedacinho dos vidros abertos, né? Mas mesmo assim... E esse carro, ele vira literalmente uma sauna. Uma sauna. Né? Porque assim, o animal tá ali, o animal ele vai transpirar muito, né? Porque o animal ele acaba transpirando, ele perde calor, né? Mas ele perde mais pela língua, pela parte da boca. E ele não tem ventilação satisfatória, virou uma sauna e ele está transpirando. Esse animal ele vai desidratar, não tem como. A gente teve até pouco tempo um caso assim, né? Um animal em uma companhia aérea que foi a óbito por desidratação, por excesso de calor. Então são cuidados que a gente tem que tomar, né? Mas eu vou ali rapidinho, eu vou deixar a chave na portaria e já volto e a criança vai ficar aqui dentro do carro. É melhor evitar, né? A gente tem que pensar muito nisso, na questão de, por mais que seja um período muito curto, que seja uma coisa rápida, mas é bom a gente evitar. Minha mãe fala uma coisa muito séria, que ela fala assim, nunca dê sorte por azar. Né? Porque as coisas podem acontecer a qualquer momento. Né? Então, assim, vamos evitar isso, né? Deixar animal trancado, bebê trancado, filho trancado dentro do carro, ou fechar lá, nem que você vai ali na panificadora buscar um pão de queijo, que seja,
mas é sempre Porque importante Você não tomar sabe alguns se esse cuidados. corpo vai se adaptar. Às vezes é pouco tempo, mas aquele pico de calor, Tá ele muito às vezes alto. não se adapta, o coração não consegue ali, né, fazer a Esses sincronia, o reajustes. reajuste. E aí, infelizmente, pode ser fatal. E assim, já nesse rumo do trabalho, assim, eu também, a gente falou sobre os trabalhadores que são mais expostos, né? Expostos ao sol, assim, os trabalhadores que estão mais ali, mais perto ali, né? De poder se contaminar ou pegar essas doenças cardiovasculares. Mas e o trabalhador, assim, que ele trabalha, por exemplo, no escritório que tem ar-condicionado, aí ele tá no ar-condicionado no 16, aí ele sai dali e tá 40 graus. Então, assim, o trabalhador que não está exposto, entendeu? Quais são os cuidados que ele deve ter Esse choque também? térmico. A gente tem Esse que pensar choque primeiro térmico. nesse. A gente brinca, né? A nossa avó falava assim, vai constipar o corpo É. desse menino, gente. Né? A verdade. gente sabe como é que funciona hoje em dia. Mas o que acontece? Essa mudança climática repentina força o nosso corpo a se readaptar novamente. Se você sai de um clima, de uma temperatura baixa e de repente vai para uma temperatura extremamente alta, o seu corpo tem que se reorganizar inteiro para aquela nova temperatura. Então isso vai, porque nosso corpo busca o equilíbrio. E esses trabalhadores que trabalham muito em ambientes fechados, ar-condicionado, também, querendo ou não, é uma população que tem que tomar muito cuidado. Por quê? O ar-condicionado, qual que é a função do ar-condicionado? O ar-condicionado, ele capta o ar quente, ele diminui a umidade desse ar, refrigera esse ar e joga esse ar novamente ali para dentro. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, a umidade do ar onde tem ar-condicionado costuma ser muito baixa, porque o ar-condicionado faz essa função já de remover essa umidade para conseguir refrigerar o ar de uma forma mais satisfatória. Outra coisa que acontece demais. Há quanto tempo foi dada a manutenção nos ar-condicionados? É um dos principais pontos que a gente tem que abordar nesse momento na saúde do trabalhador, é justamente isso. Né? Por quê? A má higienização dos fios, e aí a Jordane colocou bem, né? Ela colocou na questão dos fios da água, mas a gente tem que pensar no fio do ar-condicionado demais. Porque assim, esse ar-condicionado com filtro, que não foi feito a manutenção, não foi feito a higienização, ele é extremamente propício à infecção respiratória. Né? Então assim, ele vai ter uma maior quantidade de ácaro, ele vai ter uma maior quantidade de micro-organismo, ele vai ter uma maior quantidade de bactéria ali naquela região, além da poeira de sol. Então, se esse trabalhador que está aqui é um trabalhador que tem asma, ou que ele tem uma doença crônica respiratória, ou que ele tem pelo menos uma queda de imunidade, ele está muito susceptível a esse ar do ar-condicionado também. Então a gente tem que pensar também nessa questão do ar-condicionado. Ah, mas o ar-condicionado a gente não vive sem ele hoje em dia, né, por conta da alta temperatura. Mas esse ar-condicionado, por mais que a gente não viva sem ele hoje em dia, a gente tem que pensar na manutenção do ar, na higienização desse ar e tentar melhorar a umidade do ar de outras formas. Né? Ah, é colocar um umidificador? Coloca o umidificador no cantinho da sala para tentar melhorar um pouquinho essa umidade desse ar. Né? Se conseguir, em pelo menos algum período do dia, abra a janela. Ah, de manhãzinha talvez não está tão quente quanto o período vespertino. Então, abra a janela para circular aquele ar. Por quê? Isso é importante, Aquele né, ar Vitor? fechado, ele vai estar cheio de micro-organismos. Eu tenho que fazer esse ar circular, eu tenho que fazer esse ar rodar ali dentro. Então, abrir a janela, fazer uma corrente de ar é muito importante a gente conseguir renovar esse ar que está ali dentro. Né? Porque tem pessoas assim que tem esse hábito, né? Entra, liga o ar, vai embora, né? Desliga o ar. E até 2 pontos. Uma vez eu fiz uma avaliação ergonômica aqui mesmo no estado de Goiás, de uma empresa que fazia picolés. E esses trabalhadores, imagina, aqui fora 40 graus. Aí eles vão lá para o local Uma onde câmara armazena fria. os picolés gelado, cama menos, né? Não sei quanto, menos, zero com certeza, né? Para resfriar esses picolés. Então, o que eles fazem, né? Isso é uma exigência das normas regulamentadoras. Eles passam por um período em que eles esperam o corpo se adaptar para depois ir para o ambiente externo. Nos ambientes de escritório, hoje em dia a gente prescreve entre uma temperatura de 18 até 25 graus Celsius. E aí, se você fica com a temperatura muito baixa, é importante talvez fazer esse período de adaptação antes de sair, né, e ir para o local mais quente. Então, aí são pequenas orientações, né, que a gente pode estar falando. E essa questão de abrir também as janelas, deixar ventilar, isso é fundamental para você pensar na hora que você for, né, às vezes fazer seu ambiente de trabalho, não fazer um ambiente de trabalho que não tem janelas. Tem gente que constrói salas onde vai trabalhar e não tem uma janela para ventilar. E isso é fundamental para fazer essa renovação.
do ar, do esse ar mais saudável. E para aqueles que utilizam climatizadores, né? Tem muitos que ficam com preguiça de colocar água no climatizador, deixa só no modo de ventilar. Gente, aquilo lá é para ajudar a sua saúde. Não adianta deixar só no modo ventilar sem botar uma água Você lá tocou num dentro. ponto tão interessante, porque assim, uma das coisas que eu vejo muito no consultório é assim, posso usar o umidificador, não posso usar o umidificador, posso usar o climatizador, não posso usar o climatizador. Pode usar, deve usar. Ele vai trazer benefícios, desde que ele tenha que ter todo um processo de higienização. A troca dessa água tem que ser uma troca de água rotineira, né? Eu tenho que limpar, lavar, organizar esse recipiente. Porque não adianta eu trocar água todo dia e esse recipiente está formando lodo lá embaixo. Né? Porque ele é um ambiente úmido que vai formar sujidade ali embaixo. Né? Então, é lavar literalmente aquele recipiente para a gente poder renovar a água dele. Né? Então, algumas vezes a gente vê muitos pacientes, muitas pessoas usando o climatizador, o umidificador, e aí você tocou no ponto de usar de forma errada, né, que tem que ser muito bem orientados com relação a isso, porque isso vai causar prejuízo para a saúde da pessoa. Né? Não tem como não causar. Tá? Pois é, gente. Agora vamos dar uma pausa, né, para encerrar esse nosso primeiro bloco. E logo voltamos com mais perguntas para os professores, né, para a Zingra e para o Victor. E feitas por vocês e pelos nossos seguidores do Instagram e colaboradores que atendemos também. Isso, eu queria também, né, agradecer vocês mais uma vez pela presença, o Wendel que ajudou, as outras pessoas também que estão por trás e também os nossos patrocinadores, né? A Inalar Saúde, a Casa Martim e a Malu. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada, gente.